Olá, Luís. Bem-vindo. Vamos fazer esta conversa sobre o teu filme O Nosso Reino, que está a ser exibido na Competição Nacional do Curtas 2020. Neste ano especial, estamos a fazer também estas entrevistas de forma especial, online, via Zoom. Luís, para começar, eu gostava de te perguntar um pouco como é que surgiu este projeto. Posso já referir que ele é uma adaptação do Walter Ugumem, uma adaptação bastante livre, creio eu, por isso podes falar um pouco desta passagem do texto literário e depois como é que este projeto cresceu. Ahm, Olá. Bem, em relação à adaptação em si, eu já conheci o Walter há uns anos, ah, por várias colaborações, até fora do cinema. E, entretanto, a uma certa altura li o livro e acho que foi muito rápido esta ideia, o que virou a obsessão de transformar aquilo numa curta-metragem. Um, Apesar disso, e o Walter aceitou isso muito bem e deu-me toda a liberdade de transformá-lo naquilo que fosse. Daí ser bastante livre, como tu dizes, porque não é, eu não diria que é uma adaptação, é mais baseado em ou a partir da ideia de. Um, Inclusive, a história não respeita uma série de coisas, inclusive a história, o filme, não respeita uma série de coisas, ou nem sequer cronologia de acontecimentos e etc. Mas respeita muitas personagens e a relação entre elas, e mais do que tudo o universo do livro, que era o que me interessava, sobretudo, passar no filme. Queria, ou pelo menos queria trabalhar esta ideia de sair do filme como quem sai do livro. Até porque é ingrato passar um romance daquela dimensão para um universo de uma curta-metragem, não é? Ou ficava muito por dizer, ou ficava tudo muito mal dito. Então ganhou essa forma mais ou menos livre e mais ou menos intuitiva, acho eu, de tratar a história. Ok. Na verdade, ao ver o filme, de facto, essa ideia de ambiente parece-me bastante evidente. Nós saímos do filme com um peso que vem da própria maneira como o filme está filmado. Gostava que me dissesse um pouco como é que surgiu também a ligação ao lugar e à paisagem, porque me parece que ela tem bastante importância no filme. Enfim, que falasses um pouco dessa ideia daquele lugar e daquele tempo, que na verdade não é um tempo muito definido, mas que ao mesmo tempo convoca uma série de fantasmas, digamos assim. O, Tanto o espaço como o tempo, desde o primeiro momento, o trabalho foi orientado em anulá-los aos dois. Ou seja, descentrar a obra do espaço onde estava situada e colocá-la numa espécie de universo sem tempo nem espaço definidos. Ser uma coisa um bocado neutra, porque a história do Walter é narrada em duas camadas. Na história em si, que acontece, mas depois também na visão da personagem principal, do miúdo, do Benjamin, que vai vendo e de alguma forma vai tendo a sua própria análise do sítio e do lugar. Só que essa personagem, Benjamin, na sua inocência de uma criança de 10 anos, imagina a vila circunscrita e que para lá da vila não há nada. Ou pelo menos esta é a impressão que ele vai tendo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, associar isso a um espaço sem tempo definido, porque não me apetecia filmar nem hoje, em 2020 ou 2019, não me apetecia filmar também muito mais atrás e fazer um filme da época, era mesmo criar este, sei lá, esta ideia ou esta noção de que poderia ser em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo. Vá. Uhum. E nasce um bocadinho a partir daí, porque a vila em si é um reflexo da visão da criança ou do Benjamin, e não é propriamente uma representação da realidade pura. E aí torna-se o que se tornou. Uhum. Eu acho que hum, uma das coisas interessantes que o filme consegue fazer para também criar este ambiente tem a ver com dois elementos que para mim são super, super interessantes e eu acho que aqui neste filme tu consegues de facto elevar o nível, que é tanto a nível da mise-en-scène como a nível da câmara e sobretudo a utilização dos planos de sequência. Se quiseres falar um pouco de porque esta tua decisão pelos planos de sequência e também de que forma é que
para ti é importante criar esta espécie de quase como se fossem retratos parados no tempo, que eu acho que é o que tu consegues fazer tanto com a construção da mise-en-scène como com o plano de sequência. O livro do Walter é extremamente espiritual, também religioso, mas esse retrato acho que fugimos um bocadinho, mas é extremamente espiritual, como te dizia, em duas camadas, mais uma vez, tanto na fé como no conceito de morte. Então, o filme foi desenhado para viver em dois planos, num plano mais alto, onde a câmara está permanentemente um bocadinho acima do olhar das personagens, como se fosse um espaço vigiado por alguma coisa, ou pelo menos que fosse, não quero dizer que há uma entidade maior que está a ver tudo, não é isso, mas há uma certa tentativa de omnipresença, omnisciência da câmara de vaguear por entre o espaço das personagens. E há um outro plano, que é apenas um, mais baixo, que na verdade foi feito para ter uma relação direta com o conceito de morte, que passa pela imagem do cão, não é? Que é logo o primeiro plano, quase que é uma visita dessa figura da morte que abre o seu contacto com aquela realidade, com o miúdo, e que depois desenrola-se numa vigia até ao fim, onde é um desfecho. Sim, sim, houve um momento que quase pareceu que o filme estava numa espécie de tempo suspenso, porque a própria utilização do plano de sequência, por vezes parece que regressamos ao momento inicial, não é? Mais no fim do filme. Por isso, de certa maneira, o tempo está suspenso. Nós queremos fazer uma espécie de um tempo circular e conseguimos quase como se não houvesse nem princípio nem fim, não é? E se hoje regressássemos lá, estaria a acontecer exatamente a mesma coisa, numa espécie de um ciclo interminável. E depois as coisas acontecem de uma forma natural, acho eu, e às vezes até acontecem a casos que funcionam, e até foi na verdade o Pedro Marinho de Som que me estava a dizer, estávamos na mesa e que sem querer nós tínhamos feito ali uma espécie de um loop, vá, com os dois fogos, com os dois elementos do fogo, mas acredito que as coisas acontecem Sim, porque dentro de todo o planeamento, às vezes as coisas que acontecem sem querer estão dentro desse planeamento e desses acontecimentos. E pronto, basicamente tentar matar todo o tempo do filme, para que se criasse ali uma espécie de um espaço fechado na consciência sim, do mundo, e é isso. sim. O que eu senti muito no filme, precisamente por isso, tem a ver também com uma grande claustrofobia, não é? Parece que tudo está prestes a explodir depois. Se calhar explode. E ao mesmo tempo, essa claustrofobia deriva numa violência que não é uma violência evidente, não é uma violência muito mais subliminar. Não sei se queres desenvolver essa ideia, se foi para ti importante isto. Sim, até porque o livro, apesar de tudo, é extremamente violento, não é? Como te disse há bocado, é narrado um bocadinho nessas duas visões paralelas, da realidade e da realidade do Benjamin, mas é um livro extremamente violento, coberto de acontecimentos de morte, desde o início ao fim, onde até há substituição desta figura de morte pelo próprio miúdo, que está acima de todas as personagens no livro pela fé que tem, ou pela bondade que tem. Mas essa, essa, essa bondade dele que atravessa a história toda, para nós era fundamental criar primeiro essa ligação dele com todo o espaço em volta e ser uma espécie como te disse há bocado, de um reflexo. É quase um misto entre aquilo que está a acontecer, aquilo que ele está a ver e que está a sentir. É tudo muito desenhado muito à volta dele. Em relação a essa tensão, a essa violência, era pousá-la nos extremos, antes ou no final de cada acontecimento. O filme abre naquela cena onde a mãe está deitada e provavelmente terá sido espancada pelo pai, não é? E não vemos nada, ou seja, não vemos nem ouvimos, porque está sempre o tempo está sempre da ação em si está pousada nos extremos. Mesmo na cena final, não é? Onde acontece aquele desfecho que é não sabemos o que é que motivou, o que é que não motivou. Eventualmente temos uma indicação por causa da visita que o cão faz lá à casa dessa família e até um bocado de dúbio, não é? Mais do que uma vez que mostrei o filme, há sempre uma pessoa que tem uma leitura diferente da outra, o que não me importa, porque sobretudo acho que
o nosso objetivo, mais do que tudo, era filmar uma espécie de poema. Um poema de, sei lá, 15 minutos, não é? É mais a sensação com que se fica do que a narrativa em si. Não estou a dizer que, que a narrativa não importa, porque importa sempre, mas está lá, certo? Eu queria muito mais, pelo menos, esta ambiência. Mais uma vez, saís do filme com um certo desconforto e com a impressão de duas outras imagens muito fortes. E pronto, é isso. Uhum. Hum, é curioso, porque de facto, como tu estavas a dizer, a importância dessa ideia de inocência e das crianças, porque tu trabalhas com várias crianças, é bastante importante no filme, e acho que até é bastante impressionante, não é? Tens um plano do rapaz a caminhar pelas ruas que é bastante impressionante. Como é que foi trabalhar com estas crianças e consegui-las pô-las com esta carga emocional tão pesada? Eu até diria que foi fácil, não deve ter sido muito fácil, mas a Tânia Diniz estava a trabalhar connosco e ela ficou também muito mais responsável, ligada ao Afonso e à Rita. Mesmo nos tempos mortos, uma pessoa está a montar coisas e etc. E não há assim em particular distração para eles. Para que não saíssem dessa personagem, pelo menos essa seriedade do set, a Tânia estava sempre em cima deles e desenvolveu essa relação de confiança, e eu também, acho eu, porque acho que para filmar com crianças é preciso desenvolver uma amizade muito, muito, muito forte e muito confiante, porque ao fim de 20 takes, como houve mais do que uma cena em que aconteceu isso, o cansaço é evidente, não é? E para ir agarrando a situação e etc, é preciso este carinho entre todos. Porque fora isso foi muito fácil, assim, mesmo esse plano até foi muito mais difícil o trabalho de câmara, porque passava numa série de ângulos complicados e o terreno não era propriamente regular. Aí nesse caso acho que foi dos planos que melhor resultou à primeira com o Afonso. De tudo o resto foi sim um trabalho muito. Trabalhamos umas quantas vezes antes do filme, claro, mas até acho que fiquei um bocado sensibilizado e impressionado com a seriedade com que eles levaram o filme. Uhum. Eu falo muito com eles durante os takes e grito muito, olha para ali, olha para lá, porque na verdade todos aqueles olhares, aqueles movimentos, por exemplo, o movimento que a Rita faz para trás no início, tudo isso tem uma razão de ser, ou tudo isso é muito, muito matematicamente calculado. Pronto, na verdade sou assim um bocadinho obsessivo nessa parte, e eles responderam de uma forma, acho eu, notável. Nunca houve aquela, sei lá, não quero dizer birra, mas nunca houve aquele momento de exaustão pura onde desistiram. E também, como é óbvio, o pai deles, o Carlos, também teve fotografado durante o filme, também estava lá, o que dava esse conforto ou segurança, não é? E Claro. nesse sentido acho que foi muito pouco traumatizante filmar com crianças, mesmo. Claro, claro. Mais traumatizante que filmar com o cão, se calhar. Por acaso, uma das coisas que me parece, quando se vê o teu filme, e conhecendo também bem o Banda à Parte, o filme parece mesmo ser um filme de equipa, não é? Um filme em que a equipa, de facto, se juntou muito para conseguir fazer aquilo tudo. Não sei se queres falar um pouco sobre isso. Eu acho que sou muito privilegiado nesse sentido, porque na minha cabeça eu tive a melhor equipa do mundo, onde, sobretudo, nunca há vamos fazer de outra maneira porque ali não. Pá, se há uma ideia, respeita-se até ao fim, opina-se tudo, debate-se muita coisa, mas, sobretudo, há um objetivo para fazer uma coisa e vai-se fazer essa coisa. E se não der, é por fatores externos e não é por nossa culpa. Acho que foi uma equipa de luxo no sentido em que não faltou nada. Não poderia pedir mais nada. Desde o guarda-roupa até a maquilhagem, até o trabalho de câmara, tudo. E isso aí para mim também é fundamental, porque cria-se ali uma pequena família numa rodagem que eu considero que foi assim muito, muito bonita. Porque até é estranho às vezes correr tudo tão bem na parte da rodagem. E foi assim. Ok, de Claro facto. que há stresses, mas completamente externos a nós, nunca entre nós. E nisso o bando funciona muito, muito neste sentido, não é? Nesta forma familiar de fazer as coisas. E para isso eu sou sempre muito agradecido a quem fez o filme comigo e quem espero que volte a fazer também. Luís, obrigado. Eram estas as perguntas que eu te queria fazer. Obrigado, Obrigado eu. por teres respondido e até breve. Até já, fica bem.